Olá, eu sou Tiago de Moraes. Seja bem-vindo a mais um episódio da temporada do TMN Literatura. E hoje eu venho fazer com vocês mais um unboxing. Esse unboxing se refere a uma promoção que ocorreu para os assinantes do Minha Biblioteca Católica. Então, eu aproveitei essa promoção e adquiri alguns boxes. E eu vou mostrar para vocês agora. Esse unboxing vai ser um pouco grande, porque eu comprei várias coisas na promoção de 30% de desconto. E por isso eu adquiri algumas coisas e vai ser um pouquinho grande, porque são bastante coisas, tá? Então o vídeo vai ficar um pouquinho grande neste episódio. Bom, para começar, a caixinha é sempre a mesma, né? Daquele estilo que você já conhece. Você que acompanha aqui o canal já conhece como é que é a caixinha dessa assinatura, né? Da Minha Biblioteca Católica. Esse box aqui vem falando sobre a história dos papas, né? Desde Pedro, que foi o primeiro papa da Igreja Católica, até o Papa Bento XVI. Tá certo, gente? Esses boxes aqui são de edições anteriores, né, do Minha Biblioteca Católica, que estava na promoção no mês passado. Teve alguns dias de promoção. Essa promoção foi exclusiva para os assinantes, tá certo? Então, essa caixinha aqui mostra sobre a história dos papas. Então, vem aqui o marca-página, que diz assim, ó: "E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela." Está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. E aqui vem a figurinha, né, que parece uma chave, né? Isso tem tudo a ver com a história dos papas, né? Se você for pegar e ler a história, você vai entender o porquê dessa chavinha aqui, tá certo? Bom, vem o ícone aqui do apóstolo Pedro, que foi o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana. O guia, tu és Petrus. Petrus é Pedro na linguagem, né, da época, né? Então, aqui é o guia. Esse guia é ilustrativo, tá certo? Aqui, ó, todo ilustrado. Esse guia aqui vem falando, ó, o primado de Pedro, como funciona a escolha de um papa, lista de todos os papas santos da igreja, Charles Columb e livros para você se aprofundar no conhecimento do papado. Então, vem falando sobre isso nesse guia. E, por fim, o livro, né? A História dos Papas. Olha que capa bonita. E aqui a parte de trás, que é a sinopse. A sinopse diz assim, ó: "Os papas ao longo da história percorrem toda a gama de comportamentos humanos, tão diversos quanto as épocas em que viveram, as formas como delegaram poder, os meios pelos quais conduziram a Igreja. O presente volume oferece um panorama fascinante da vida e dos tempos dos papas do passado e do presente, descrevendo-os um a um em toda a sua humanidade, com seus erros e acertos. Nas 265 reveladoras biografias deste volume, os leitores encontrarão São Pedro, o príncipe de todos, São Calixto, o pontífice que já foi escravo, São Clemente, lançado ao mar com uma âncora pendurada ao pescoço, São Leão Magno, que convenceu Átila, o Huno, a poupar Roma,
São Gregório I, responsável por extirpar a praga na Cidade Eterna. São Leão IX, um dos grandes papas da Reforma. São Gregório VII, um dos maiores pontífices da história, nobre defensor da Igreja contra a dominação dos poderes seculares, entre tantos outros. Com notável poder de síntese, Charles Colombe pondera como a personalidade, as ambições e o destino influenciaram o primado de Pedro e moldaram a face da civilização ocidental. Então, essa aqui é a história dos papas. Aqui como é que ele vem dentro. Aí vem a simbologia da capa, que sempre vem, né? Por que a capa foi desenhada dessa forma? Aí sempre dentro vem explicando o porquê da capa ser assim. Toda a simbologia vem explicando aqui. Aí vem sumário com a lista de todos os papas, desde Pedro até o Bento XVI. Então aqui não inclui o Papa Francisco nem o Leão XIV, tá certo? Porque aqui são edições anteriores, tá bom? Nota sobre uma ausência, a introdução, e aí vai seguindo, né, com a história aqui do Papa, tá? Este livro aqui não é ilustrado e ele tem 575 páginas, tá, gente? Então esse foi a primeira caixinha do que eu adquiri. E essas caixinhas, gente, não vem a carta ao assinante, não, tá? Não vem a carta ao assinante. Então, por isso, não tem como eu ler aqui, porque não veio nessas edições aqui da promoção, não vem a carta do assinante, porque não é uma edição mensal. Foram promoções que eles fizeram no mês passado, tá? Bom, essa outra caixa gigante aqui tem vários livros que eu comprei. Bom, eu vou abrir com vocês. Ela vem escrita assim, ó. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos, é Deus que nos fala. São Jerônimo. Então veio esse dizer aqui na caixinha, ó. Vou tentar aproximar aqui que tá muito pesado. Aqui, isso. Pronto. Então, gente, ó. Aí veio esse primeiro aqui, ó. Uma tradição, um tesouro da tradição, agora para sempre em sua casa. Então, vou abrir aqui para ver qual é. Eu já sei qual é, né? Mas não sei qual embrulho que vem em cada um deles. Aí não tem como saber. O Inferno, de Monsenhor de Ségor. E veio esse marca-página, do Minha Biblioteca Católica. Aí vem aqui um dizer, deve ser em latim, eu não entendo o que está escrito, alguma coisa de glória. Está escrito Ad Maiorem Dei Gloriam. Eu não sei como é que se traduz, mas é um marca-página muito bonito. A sinopse do livro, o livro, ó, O Inferno, diz o seguinte: o inferno existe, verdade dolorosa e difícil, mas nem por isso menos verdadeira. Contra a nossa tendência a atenuar verdades inconvenientes, o Monsenhor Ségor escreveu a presente obra, amparada em doutrina segura nas Sagradas Escrituras, mas também em cultura geral e episódios ilustrativos. O autor nos oferece mais do que uma meditação sobre a condenação eterna. Comprova sua existência a partir da fé e da razoabilidade. Explica suas características e natureza segundo os ensinamentos da tradição cristã e, por fim, dá meios práticos para voltarem ao Senhor aqueles que se percebem com a alma em risco. Então, eu vou abrir aqui para mostrar o livro para vocês. Tá lacradinho.
Não parece ser um livro ilustrado. Deixa eu ver se é. Vem algumas imagens em preto e branco. Vem algumas imagens em preto e branco aqui. Ó. Poucas imagens, mas vem. Várias imagens aqui atrás, tá vendo? Não vou mostrar todas não, senão vocês não vão ler. Então é isso. Esse aqui é mais um. Bom. Vamos para o segundo. Sempre os papéis, os embrulhos, gente, são muito bonitos. Eu até acho que eles poderiam vender esses papéis, né? São papéis de presentes muito lindos. Mas só que não tem como não abrir sem rasgar, porque ele é colado com adesivo. Então acaba rasgando aqui, tá vendo? Então, eu tento abrir sem rasgar, mas é muito difícil conseguir abrir sem rasgar. Os papéis são muito bonitos. Esse aqui, gente, A História da Igreja, de Angela Peliciari, ou Peliciari, né? As marcas da presença de Cristo no mundo. Ó, a capa colorida. "320 páginas para uma história da igreja? Poucas, mas suficientes para traçar uma síntese das principais características da igreja ao longo dos séculos. Renomada historiadora italiana, a autora nos guia através da história, mostrando os conflitos entre a igreja e o poder temporal, descrevendo as diversas crises enfrentadas e a superação mediante o auxílio de importantes santos reformadores. Angela Peliciari, eu acredito que se fala assim o sobrenome, tá, gente? Eu não sei se é assim que se fala, não. Mas como é um nome em italiano, de repente seja assim que se fala. Ela narra os desvios de fé, resultando de inúmeras heresias e as respostas dadas pela Igreja, fiel mantenedora da unidade. Muitos dos mitos criados pela propaganda anticatólica são desfeitos e a obra mostra, por fim, que o objetivo de todas as ações da Igreja é o cumprimento do mandato apostólico, ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Ao ler esta obra e conhecer mais a fundo a história da Igreja, compreenderemos melhor não só nossa própria história, como reconheceremos as marcas da presença de Cristo no mundo. Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que é o livro por dentro. Ele está todo lacradinho também. Gente, eu achava que os livros não poderiam ver esses plásticos todos, né? Eu acho que está sendo contra o meio ambiente. Vem esses plásticos tudo, a gente acaba jogando fora. Em muitos lugares não tem local para poder reciclar, né? Eu acho desnecessário esses plásticos que vêm nos livros. Mas, enfim. Bom, aqui a parte de dentro dele. E ele não é ilustrativo. Não tem ilustração por dentro. Ele é composto por 317 páginas. Aí veio com ele, um ícone, oração a São José pela Santa Igreja. Essa oração foi feita pelo Papa Leão XIII. O marcador de página.
o guia chamado A Esposa de Cristo. Aqui como é que é por dentro. Esse é ilustrado, tá? Os guias geralmente são ilustrados, tá? Muitas ilustrações. Ó. Muitas ilustrações. Esse guia, ele fala da importância de estudar a história da igreja, linha do tempo, sentir com a igreja e sobre o autor. Tá certo? Então esse é o guia A Esposa de Cristo. Esse aqui vem uma cartinha que diz o seguinte: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Temos a imensa alegria de levar até a sua casa um box sobre aquela que recebeu de Deus a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Você acaba de receber o livro História da Igreja, de Angela Pellicciari. Cristo ama a sua igreja e nós, seus discípulos, também devemos amá-la. Como amar a igreja sem conhecê-la? E como conhecer a igreja sem saber sua história? Trata-se de uma história de fé, esperança e caridade. Uma história de aventura, audácia, entrega, revolta, intriga, reforma e devoção. E porque somos parte da igreja, também se trata da nossa história. Conhecendo-a mais, entenderemos melhor a nossa própria identidade. Além disso, estudando a história da igreja, nos damos conta de que, não obstante a fragilidade de seus membros, ela perdura no tempo e persevera no cumprimento da sua missão divina, que por si só constitui um exercício na virtude da esperança e na confiança das promessas de Cristo. Contudo, estudar a inestimável riqueza desses mais de 2 milênios de história, sem falar em discernir as muitas falsas acusações e mitos, pode parecer uma tarefa colossal, quase impossível. Foi pensado nisso que a autora, uma historiadora de grande prestígio no mundo acadêmico, resolveu escrever este livro. Com um estilo claro e acessível ao grande público, Angela tece uma narrativa fluida e coerente que nos conduz pelos grandes acontecimentos da história da Igreja, desde sua fundação até o século XXI, de modo a nos fornecer uma excelente base histórica. Nas páginas do guia, alguns textos complementam a sua jornada espiritual pela história da Igreja. Primeiro, um artigo sobre a importância de conhecer a história da Igreja, seguido de uma linha do tempo indicando grandes acontecimentos de nossa jornada até 2000 anos. Depois, um texto do Frei Antônio Marim sobre a natureza da Igreja de Cristo. E, por fim, um artigo biográfico sobre a autora do mês, a historiadora Angela Pellicciari. Complementa o box, o ícone e o marca-páginas. Então, esse é o box do A História da Igreja. Bom, outro box tá aqui. Ó, outro papel, tá bem bonito pra caramba o papel também, ó. Olha. Ensinamento da Sagrada Família. O intuito desta pequena obra, escrita pelo missionário belga Padre Júlio Maria de Lombaerd, é dar exemplos e mostrar na prática as virtudes da Sagrada Família. Por meio das meditações aqui reunidas, um para cada dia de um mês dedicado a esta devoção, o leitor entrará na vida íntima da augusta família de Nazaré, observará o seu proceder e suas relações tanto com Deus quanto com o próximo. Encontrará nela um modelo ao seu alcance que lhes ensinará com a prática de virtudes sólidas o modo de ser fiel dos deveres de Estado, de tornar-se amável, de amar e de fazer-se amar, de ser feliz e de tornar felizes aquele com quem convive. Este livro é para todos que desejam seguir as pegadas de Jesus, Maria e José. Então, essa é a capa do livro, Ensinamentos da Sagrada Família. Também não é ilustrado.
não é ilustrado. E possui 256 páginas. Veio o livrinho da novena da Sagrada Família. O ícone da Sagrada Família, com a oração atrás. O marcador de página. Diz assim: Jesus desceu com seus pais a Nazaré e era-lhes submisso. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 51. O guia vem falando santidade no lar. E os assuntos de dentro do guia: a família como igreja doméstica, os santos casados na história da igreja, a santificação do lar, mensagem dos papas para as famílias e sobre o autor Padre Júlio Maria de Lombaerdi. Aqui é a parte de trás. Eu acho que abrindo aqui dá uma figura só. Ah, olha só. Aqui. Tá vendo? E veio uma mensagem também. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Quando o Filho de Deus se encarnou e habitou entre nós, ele nos revelou o mais sublime de todos os mistérios. Em sua essência, Deus é família, vivendo em si mesmo a eterna comunhão de amor. E tendo-nos criado a sua imagem e semelhança, convida-nos a morar em sua casa como filhos adotivos pela obra redentora de Cristo Jesus. Queremos convidá-lo a meditar os mistérios da família constituída por nosso Senhor aqui na Terra. Você acaba de receber o livro Ensinamentos da Sagrada Família, do Padre Júlio Maria Lombaerdi, uma série de 31 meditações a respeito da vida íntima de Jesus, Maria e José, focando na prática de suas virtudes em relação com Deus e com o próximo, e apresentando exemplos históricos que iluminam o entendimento dos vários preceitos da nossa fé. Grande pregador e missionário, tendo empreendido uma obra notável de evangelização em solo brasileiro, Padre Júlio Maria nos oferece neste livro um meio prático de crescermos nas virtudes pela contemplação da vida e obra da Sagrada Família. O livro é dirigido não apenas às famílias conjugais, mas a todas as comunidades religiosas. Nas páginas do guia, você lerá um texto complementar à obra do Padre Júlio Maria, considerando-se a ideia de família tal como fora concebida por Deus, e irá se aprofundar na espiritualidade do lar, lendo também o que os santos casados podem nos trazer, por exemplo, de imitação da família de Nazaré. Complementam o box um ícone, uma novena à Sagrada Família para você rezar em sua casa e um marca-página exclusivo. Desejamos a você um abençoado mês de leituras e meditações. Nossa Senhora e São José, intercedei por nós. Então, esse mais um box. E agora o último box. O último box. Vou botar a caixinha para lá. Olha o papel. Papel bonitinho também, vermelho. Bom, e para terminar, Vida de Moisés, escrito por São Gregório de Nissá. Vou abrir aqui para mostrar para vocês.
A sinopse diz o seguinte: A Vida de Moisés é um dos livros mais famosos de São Gregório de Nissa e uma joia rara de espiritualidade capadócia do século IV. A obra nasce como resposta à seguinte pergunta endereçada por seu amigo Cesário: em que consiste a vida perfeita? Para respondê-la, São Gregório abandona a abordagem corriqueira e, em vez de compor um tratado de ascética ou dogmática, decide narrar uma história, a história da vida de Moisés, o grande profeta, guia e legislador do povo judeu. Não a apresenta, porém, como uma simples biografia laudatória. Hábil mestre de exegese alexandrina, São Gregório parte da narrativa literal do Pentateuco para ir progressivamente galgando novos níveis de sentido. Nesse processo, o leitor é conduzido, pouco a pouco, a penetrar no santuário interior das Escrituras e, na companhia de Moisés, a ascender ao encontro com Deus no cume do Monte Sinai. Combinando uma vasta erudição, uma inteligência penetrante e um profundo ardor de santidade, São Gregório nos permite contemplar a palavra divina sob um novo olhar, em que as pegadas de Cristo se tornam visíveis por toda parte e nos convocam a segui-lo com uma esperança e fé renovada. Então, esse é o livro A Vida de Moisés. Aqui a sinopse atrás. Aqui por dentro. Vem os números de 1 a 10 em Romanos. Esse 1 a 10 tem a ver com os 10 mandamentos, tá? Aqui vem os 10 números em Romanos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Números romanos, ó. Chega mais perto para vocês verem. Atrás vem uma outra imagem. Este livro também não é ilustrado e possui 352 páginas. Veio aqui também o comentário aos Salmos, tá? São Hilário de Poitiers, deve ser assim. E falando de alguns salmos aqui, né? Especificamente Salmo 1, Salmo 53. Vê se tem mais algum aqui. E Salmo 130. Vem falando sobre esses 3 salmos aqui, tá? Explicando a explicação deles. E aqui vem falando sobre salmos também, ó. Salmos também. Vou abrir aqui. Aqui por dentro. Eu mostrei a capa? Deixa eu ver. Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se eu mostrei aqui. Parte de trás. Parte de dentro.
Aqui vem os salmos todos da Bíblia, né? Vem uma introdução sobre os salmos. E vem todos os salmos relatados aqui. Todos os 150 salmos. Como se fosse... É o que está na Bíblia, mas só que está em um livro separado sobre os salmos. Tá? Vem um ícone de Moisés. E vem um texto atrás. O marca-página. Se cresces em Moisés, certamente crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46. E por fim, a mensagem. Enviamos para sua casa alguns tesouros guardados na antiga aliança. A vida de Moisés, escrita por São Gregório de Nissa, nascido no ano 330 e falecido no ano 395, é um livro onde este teólogo da Capadócia quis responder a uma simples pergunta: o que é uma vida perfeita? Encontrou, pois, nos passos do santo profeta Moisés, um depósito da sabedoria divina. Por meio da análise não só do sentido literal das Escrituras, mas, sobretudo, do sentido espiritual, São Gregório encontra nas passagens da vida de Moisés diversos símbolos que prefiguram a vinda de Cristo, além de elementos que constituem a perfeição moral. Os antigos monges do deserto costumavam rezar o saltério completo, porque acreditavam que assim possuiriam a mente de Cristo, dado que nosso Salvador tinha grande amor por estes cânticos. Por isso, enviamos junto deste livro principal um duplo brinde: o livreto com comentários de São Hilário de Poitiers sobre salmos selecionados e o livro dos salmos completo, em capa dura, na tradução clássica do padre Matos Soares. Para dar apoio à sua devoção, também enviamos uma imagem devocional de Moisés com uma oração em seu verso. Desejamos um ótimo mês de leitura e meditação. Santo Moisés, rogai por nós. São Gregório de Nissa, rogai por nós. São Hilário de Poitiers, rogai por nós. Santo Rei Davi, rogai por nós. Equipe Minha Biblioteca Católica. Então, gente, são esses os livros que eu queria mostrar hoje para vocês, tá certo? São muitos. Vai demorar um pouco para eu ler todos eles, tá certo? Porque são muitos livros ali, né? Muito obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando aqui o canal. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.